Salve, salve rapaziada! Esse é o curso 5 Elementos, oferecido pela Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, em parceria com o IFSU Campus de Sapucaia. Então se inscreve no canal, aciona o sininho e fica por dentro das aulas da oficina sobre hip hop. Então é isso, rapa, mais uma vez aqui presente, muito bom estar aqui novamente nesse encontro que a gente tem aí todas as quartas-feiras. E hoje, para continuar aí, dar sequência ao curso, a gente chegou na parte da fonética. E a fonética é muito importante, mano. A fonética é um pilar fundamental, na minha opinião, da escrita, porque a gente está falando de poemas, né? A gente está falando de poesia. Então, para existirem as rimas, né, mano, precisa existir a fonética. E a fonética nada mais é do que o som das palavras. E repare que quando eu estou falando dos sons, a gente está falando tanto da parte que rima, né, a terminação da palavra que tem um som que vai rimar com outra terminação, mas também o som das palavras que tem no meio das palavras, tá ligado? Eu acho interessante a gente frisar isso, porque muitas vezes eu vejo os MCs focando só na parte que rima e não pensa nos outros sons que estão ali, né? E lembrando que quando a gente está falando de fonema, a gente está falando do som. Quando a gente está falando de grafia, a gente está falando da palavra escrita, né? Então é muito interessante a gente perceber que, como eu sempre falo, o papel, a música não tá ali no papel, tá ligado? O papel, quando eu tô escrevendo uma letra, né, a não ser que a gente faça uma partitura de uma música, mas é outro caso. Mas a letra de rap eu costumo dizer que ela não tá ali no papel, ela tá aqui, tá ligado? Ainda mais o rap, que é uma linguagem bem falada, vamos dizer, né? A gente fala e a gente é espontâneo, muitas vezes eu falo no rap, escrevo para rimar no rap, um jeito que se eu fosse escrever um texto eu não escreveria desse jeito, com essas palavras e tal. Então eu acho interessante ter essa naturalidade também na comunicação. E então isso vai ao encontro de a gente poder separar, mano, o que é grafia e o que é fonética. Muitas vezes o que tem o som que rima não necessariamente vai estar escrito da maneira que rima. Então, como a gente está preocupado aqui com a música, então a gente tem que levar sempre em consideração o som, pelo menos na minha opinião, do que a grafia. E muitas vezes a grafia é igual e o som não é, mano. Então isso é muito interessante. Não adianta a gente ver se uma palavra rima só vendo as letras que tem ali. Lembrando que a gente tem acentos diferentes, né? Por exemplo, né, o E pode virar E, o O. Então esses acentos também vão mudar ali o som. Então a gente tem que estar ligado nisso. Então a fonética, mano, ela também é limitada a partir do idioma que a gente está falando, né? A fonética como um todo não é limitada, mas a fonética do idioma, a fonética que a gente tem ali disponível para trabalhar no idioma que a gente escolheu fazer a música, ela já existe, né? Já existe esses sons, tanto de maneira formal, no sentido de existir até um dicionário, vamos dizer, um vocabulário de fonemas universal, tá ligado? Que ali tem vários sons, a gente percebe nos dicionários, por exemplo, tu vai ver a palavra e embaixo tem ali o fonema. Então existe sons, né, uma categorização dos sons que se repetem em alguns idiomas, mas a gente tem essa parte formal e a gente também tem o som da língua falada, né, mano? Que também se diferencia muitas vezes da escrita e da formal, tá ligado? Os sotaques, né? Então o idioma determina os fonemas que a gente vai trabalhar e isso dá a riqueza da música de cada lugar do mundo, tá ligado? A riqueza do rap, da letra de cada lugar do mundo. E quando a gente tá falando em rima, mano, a gente tem que perceber que, em primeiro plano, quem vai estar dando essa sensação de que uma palavra é similar a outra e tá rimando são as vogais, mano, tá ligado? As vogais da palavra vão ter esse papel, mano. Porque, que nem eu tava falando lá na aula sobre melodia,
As vogais é que encantam, tá ligado? Sobre o flow também, eu tava falando disso. As vogais são as que prolongam, tá ligado? E as vogais que vão dar esse tom. Então muitas vezes a gente pode rimar, por exemplo, a palavra carro com a palavra lago, né? Tem o O no final, tem o A ali no meio, então as vogais estão falando. Em segundo plano, se vocês quiserem aprofundar mais, deixar mais redondo, mais sonoro, vocês podem usar as consoantes também, tá ligado? Então a palavra carro, a gente já rimaria com a palavra barro, ou com jarro, sarro. Então já está muito mais próximo da palavra. Eu gosto, eu particularmente gosto bastante de fazer com que as palavras tenham mais, tenham um som mais próximo possível uma da outra, tá ligado? E também tem algumas pessoas que consideram, né, só a última vogal, tá ligado? Então carro podia rimar com sopro, que acaba com o também. Eu não gosto disso, inclusive isso na literatura tem classificações para esses tipos de rimas e tal, mas eu não costumo usar muito esse tipo de terminação, tá ligado? Então, resumindo, é isso, é a última vogal ou as duas últimas vogais ou põe as consoantes junto na jogada. E a gente pode ter variações disso. Então a gente classifica, né, mano, dentro dos poemas e dentro da poesia como um todo, a rima perfeita e a rima imperfeita, certo? Não quer dizer, mano, que a gente vá levar isso ao pé da letra no sentido de, se minha música for boa, ela vai ter só rimas perfeitas. Não se baseia nisso, tá ligado? É uma forma de a gente classificar se a rima tem esse encaixe que eu tava falando pra vocês, mais condizente, ou se ela tem essas nuances ali no sentido de não ter uma terminação totalmente redonda, tá ligado? Então eu gosto de trabalhar bastante com rima perfeita, tem vários versos também com rima imperfeita, mas é legal, cara, a gente tentar cada vez mais aproximar os sons das palavras, porque isso dá uma sensação melhor e, porém, também aumenta o desafio, né? Porque a gente começa a limitar o nosso campo ali nosso campo de vocabulário para utilizar naquele verso. Então eu costumo falar que essas partes do verso que vão ter terminações que vão rimar com outras, a maioria delas eu chamo de quina, certo? Porque a frase meio que acaba naquela parte ali, tá ligado? Por mais que a gente possa burlar isso, né, mano? Acabar ali a terminação e continuar a frase já no outro compasso e usar a terminação de novo, tem várias possibilidades. Só que na quina, mano, quando a gente dá uma certa pausa, uma ênfase naquela parte, é interessante, mano, porque o ouvinte saca que aquilo ali ele vai ter na mente guardado, porque sabe que vai vir alguma terminação depois que vai ter alguma similaridade ali com essa quina, tá ligado? Então eu acho muito interessante trabalhar com isso, e a quina, lembrando, ela não é só a palavra que rima, ela é o conjunto do final da frase. Isso na minha opinião, na minha visão, ela é o conjunto do final da frase, que vai ter também, além da terminação do fonema, ele também pode ter uma similaridade com o tom, tá ligado? Com a tonalidade das palavras que estão ali nesse finalzinho. Então a gente vai ter o mesmo desenho, tá ligado? De expressão e o mesmo desenho de entonação. Então isso é muito importante, mano, a gente determinar as quinas. A gente vê isso no rap gringo demais, mano, tá ligado? A partir ali do meio dos anos 90 isso começou a ser usado muito e a ponto de virar até uma coisa básica, dependendo do segmento do rap ali que a gente está estudando. Então, falando isso dos tons, a gente pode lembrar daquela classificação que a gente aprende no colégio no que diz respeito ao tom da palavra, se ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E nessa ordem, mano, oxítona é a palavra que tem a última sílaba com tom, né? Então, café, por exemplo, né? Raiz, tu não fala café, ou tu não fala raiz, né? Café, raiz, são oxítonas. E interessante falar disso que no francês, por exemplo, a maioria das palavras, a esmagadora maioria das palavras são oxítonas, tá ligado? Então, para vocês verem como o idioma interfere, como é que vai ser a escrita de vocês. Então tem a oxítona, paroxítona, que é a penúltima,
Então, caneta, né? Ninguém fala caneta, nem caneta. Então é caneta. Às vezes o tom ali não necessariamente vai ter um acento, mas é onde a palavra cresce naquela palavra, né? Onde o tom cresce naquela palavra. E outro exemplo também é que no mandarim existem 4 tons, mano. Então, por exemplo, tem um que é um Vzinho, que a gente fala ó. Então, para vocês verem como o idioma interfere demais nessa parte da fonética de cada rap, tá ligado? E a proparoxítona é a que é a antepenúltima, né, mano? Então, sei lá, proparoxítona, a própria palavra já é política, crítica, né? Analítica, diáspora, tudo isso são proparoxítonas. E é interessante falar que as proparoxítonas, mano, às vezes ela não tem a mesma terminação, mas só de elas ter esse tom, mano, ela vai, ela vai ter uma similaridade que a gente pode usar como uma quina. Isso é muito interessante. Inclusive tem um som de Atalib afirma que dos anos 90 que ele faz um som inteiro com proparoxítonas, tá ligado? E a política, não sei o que, na súbita, com a dúvida, não sei o que, da dádiva. E ele vai rimando, meu, e às vezes não tem as mesmas terminações, mas o resultado é muito bom, tá ligado? É redondo aos ouvidos. Política, nossa vida mais e mais ficando crítica. Basta olhar que você vê que a vida cívica deteriora tanto quanto a coisa pública. E lembrando da quina também, mano, a gente pode falar da multissilábica, que já diz o nome, né? São mais de uma sílaba, né? Multissilábicas. E isso quer dizer que vai ter mais de uma sílaba ali na palavra ali da quina, no final da quina, que vai rimar, tá ligado? E isso é muito interessante porque aumenta o desafio e a gente tem que ser bem criativo, tanto para botar isso num contexto da hora com que a gente está falando, e também tem a criatividade de encontrar essas palavras, tá ligado? Muitas vezes são 2 palavras que rimam com uma inteira, porque a terminação da primeira palavra tá no meio dessa outra palavra. O Fábio Braza tem uma música comigo que ele manda uma muito braba, mano, que ele fala assim, eu vi Barack Obama e Osama, mas o homem bom vence o homem bomba, porque ainda assim os ama, tá ligado? Então, os ama são 2 palavras e Osama é uma só. E muito interessante no fonema que percebam que no português falado a gente vai unir algumas palavras, né? Eu já dei o exemplo, por exemplo, da casa amarela. Ninguém vai falar casa amarela. Pega o S usado no final do casa e o começo e aglutina, porque são 2 vogais, tá ligado? Então, nesse caso também, ele os ama. Ninguém vai falar ele os ama, né? Travando assim, já vai botar essa consoante com a vogal ali e vai aglutinar. Então, isso é muito interessante também a gente explorar isso, porque, como eu falei para vocês, a grafia é de um jeito, a língua falada de outro, e só por isso essa palavra pode ser considerada multissilábica ali, independentemente de ser considerado ou não, pode ter esse resultado ali no verso, tá ligado? Então, isso é muito importante. E como eu falei pra vocês lá no início, também tem essa parada, mano, dos sons que estão no meio das palavras, tá ligado? Então, isso é muito interessante. Existe até uma figura de linguagem que cuida só disso, tá ligado? Que cuida dos sons, esses truques com os sons, né, mano? Então, porra, a gente pode ter infinitas possibilidades aí. Porém, mano, como eu falo pra vocês, mano, a gente quanto mais truques, quanto mais a gente vai deixando a nossa música mais rica, a nossa letra mais rica, mais elaborada, o desafio também é maior, tá ligado? Então, se vocês tentarem fazer isso, vocês vão ver que vai ser um pouco mais difícil do que trabalhar só com as terminações finais e também não se apegando muito à quina, por exemplo. Mas eu acho que essas coisas são fundamentais no rap, mano. Isso aí vai dar uma cara diferente e vocês vão fazer com que a letra de vocês atinja um outro nível, tá ligado? Fica uma parada mais técnica, mas também ao mesmo tempo sem perder a fluidez, sem perder ali a expressão do momento e a nossa personalidade, certo? Então é isso, rapa. Essa foi a aula sobre fonema, sobre fonética, na verdade. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com todo mundo que
acompanha aí, todo mundo que está interessado nesses assuntos, e fica ligado aí que vai ter mais algumas aulas e a gente vai chegando no final do curso. É nóis, rapaziada, tamo junto. Para quem ainda não se inscreveu, é só vocês entrarem no link que está na bio do perfil da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio no Instagram e fazer a inscrição. Para quem se inscrever, vai ganhar um certificado de participação, vai receber os links dos vídeos em primeira mão e, além do conhecimento adquirido, vai ter direito a um atendimento psicológico por uma psicóloga da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio. Tudo isso via internet e gratuitamente.